Darkness of Man, lançado no Brasil como Colateral, é um filme de 2024, estrelado por Jean-Claude Van Damme, que interpreta um agente da Interpol protegendo um filho de um informante que foi assassinado por gangues impiedosas. Esse filme tem uma fotografia bem escura, muitas cenas noturnas, o personagem de Van Damme em bastante cenas ao qual ele praticamente fica pensando o tempo todo, né, alguns diálogos um pouco arrastados. O personagem de Van Damme é um homem velho, depressivo, com problemas de alcoolismo, que lembra um pouco até os problemas que ele atravessou na vida real. Alguns canais criticaram bastante esse filme. Particularmente, eu achei ele bom, não achei ruim. As cenas de luta, para quem está acostumado a ver o Van Damme fazer espacate, giro 360, pode esquecer. Tá? Aqui é uma filmografia mais realista, né? As cenas de luta são bem realistas. Inclusive, eu acho que são uma das mais realistas da carreira de Van Damme, inclusive lutas bem violentas, né? Alguma até com um gore bem acentuado. O clima do filme é bem denso, né? O roteiro é bem denso. O Van Damme entrega uma boa interpretação. Aliás, Van Damme se tornou um bom ator dramático. Após ele ter feito Legionário, o Van Damme ele deu um up muito grande na atuação dramática. Não é à toa que em 2003 ele fez, para mim, o que eu considero o seu maior trabalho, que foi o filme Hell, ao qual ele teve uma atuação muito boa. E de tempos em tempos, né, o Van Damme ele lança filmes nessa temática mais obscura, mais puxando pro drama, com cenas de lutas com mais realismo. Darkness of Man, ou Colateral, ele vai nessa pegada. Então, assim, quem, tá acostumado a ver aqueles filmes antigos do Van Damme, ao qual ele usa muitos chutes altos, muita plasticidade, muita beleza de golpes, você vai estranhar um pouco vendo Colateral, o filme Lucas também, que tem cenas bem brutais e realistas. E o próprio Van Damme mesmo em entrevista já disse isso, né? Que ele acha que com a idade que ele tem não cola mais ele ficar dando muito chute alto, fazendo muita firula. Então ele tá optando atualmente por uma filmografia com cenas de luta mais realistas. E isso pode ser uma janela muito boa para a carreira do próprio Van Damme, se for bem aproveitado, é lógico. Os golpes que Van Damme usa nesse filme são golpes rápidos, de economia de movimentos, porém bem efetivos na autodefesa. Tem uma cena bem interessante, inclusive, ao qual ele se finge de bêbado para poder desarmar um agressor. Isso aí, inclusive, é algo, um conceito utilizado em defesa pessoal. Então a filmografia de Van Damme tem partido bastante para esse lado. Alguns fãs não gostam tanto. Eu, particularmente, eu acho legal. Assim, não vejo nada demais. Vejo que ele está tentando se reinventar na sua carreira. Assim, se você curte a filmografia do Van Damme, pode assistir esse filme tranquilo. Você não vai ver um filme com uma ação incessante, porém é um filme bom, é um filme legal. Não é tão bom quanto o Lucas de 2022, que eu vou até fazer um vídeo sobre ele, que o Lucas é ótimo. Você quer ver um filme com uma pegada brutal, realista, com um bom enredo denso, o Lucas ele é muito bom. Esse também é bom, o Colateral, porém não é tão bom quanto o Lucas. E algo que foi desperdiçado nesse filme é que esse filme tem a presença da lenda do MMA Nick Diaz, que poderia ter rendido uma boa cena de luta com o Van Damme. Porém, esse potencial foi desperdiçado. Porém, esse filme tem uma cena de uma luta dentro de um carro que é muito boa. É uma cena bem realista, mas muito bem feita, ao qual tem uma boa cena de gore, alguns golpes bem efetivos, que funcionam na vida real, inclusive. Então, assim, é um filme que vale a pena assistir. Se você gosta de um filme de uma ação, mas com um tom mais noturno, você vai gostar desse filme. Inclusive, esse filme e alguns últimos filmes de Van Damme, com essa pegada mais brutal, mais realista, tem conversado bastante com o gênero slasher, Inclusive, seria bem interessante ver o Van Damme num projeto de um filme slasher, Tanto como vilão, tanto também como protagonista. Dependendo do roteiro, se for bem utilizado, pode ser uma boa janela para ele.
Até porque o Van Damme, ele trabalha muito bem como vilão. Né? Em Mercenários 2 ele fez um bom papel de vilão. No filme Replicante ele foi excepcional como vilão, como serial killer Tocha. E também ele foi muito bem como vilão em Soldado Universal 4. Apesar de ser um filme fraco, a interpretação do Van Damme como vilão e a presença e imponência dele foi muito boa. E observando os últimos trabalhos de Van Damme, as cenas de luta dos filmes dele, ele abre uma janela para ser convidado para trabalhar em um filme slasher. E seria bem interessante assistir Van Damme nesse gênero de filme. Até porque, atualmente, com a idade em que ele se encontra, ele se tornou um cara com uma aparência bem intimidadora e com uma voz bem rouca. Não é à toa que o excelentíssimo dublador Guilherme Briggs, ele forçou bem a voz no grave para dublar o Van Damme nesse filme. Se você ver o filme original em inglês, você vai notar que a voz do Van Damme tá bem macabra, bem rouca, uma voz bem fechada, tá com uma cara de poucas ideias, né? Cara mais de vilão até do que de propriamente um herói. E vendo algumas cenas desse filme, me fez pensar que ele poderia até ser um bom vilão na saga John Wick. Imagine só, confronto Jean-Claude Van Damme versus Keanu Reeves. Se gostou desse vídeo, dê seu like, comente, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e seja bem-vindo a Resenha Top Cine.